Hum. Bom, então agora para também nesse mesmo debate, né, para contribuir com esse mesmo debate, então nessa mesma questão que é quais planos nacionais em saúde digital beneficiarão diretamente os cuidados de pessoas com condições ou doenças crônicas não transmissíveis, eu vou convidar o Felipe Ferrer. O Felipe, ele é farmacêutico, doutor em bioinformática, né, e em assistência farmacêutica. Ele tem experiência no desenvolvimento tanto de medicamentos como de tecnologias em saúde, né, e softwares. E atualmente ele é assessor técnico do CONAS no projeto CIEGES, atuando em pautas de saúde digital, inteligência estratégica e inovação no SUS. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Felipe. Olá, tudo bem? Meu microfone está aberto, né? Estão me ouvindo? Ouvimos bem. Ah, ótimo. Bom, então foi interessante, né, ouvir as diferentes perspectivas aí do Ministério da Saúde, aí de Uberlândia, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e tudo mais, e me ajudou bastante porque já colocou aí um cenário, né, um plano de fundo aí muito interessante. Bom, então a gente tem os pilares aí da tomada de decisão do SUS, e é muito interessante ver que a epidemiologia e a clínica estão no centro dessa tomada de decisão. É um dos pilares importantes aí que já foram previstos na Lei 8080, que fundou o nosso Sistema Único de Saúde. E a gente sai de uma perspectiva hospitalocêntrica para uma perspectiva de rede. E como que as pessoas com diabetes, as pessoas com doenças crônicas são atendidas nessa rede, navegam nessa rede? E como que elas acessam especialistas, né? Então, o Skiatak colocou uma forma que a gente está enfrentando, por exemplo, com a consolidação de dados de regulação, né? Então, porque a gente tem que navegar essa pessoa por dezenas de políticas nacionais. Ela às vezes está coberta, né? A gente tem enfim, a política de doenças crônicas, de atenção básica, de cuidado ambulatorial especializado, de assistência farmacêutica, e tudo isso a gente fala que precisa de uma estratégia de saúde digital para poder dar conta de todas as dezenas de políticas de saúde. E é claro que são pessoas específicas, às vezes populações tradicionais, população LGBT, então tem interseccionalidades que são importantes. E a gente trabalha no sistema de saúde que começou orientado ao serviço e não orientado necessariamente ao usuário e à população. Então, a gente criou uma verdadeira torre de Babel, onde cada serviço fala uma linguagem, né? É até interessante que a gente tenha aí a perspectiva, por exemplo, da vigilância. A vigilância, por sua natureza de notificações de agravo, acompanha a evolução e o desfecho. Mas a atenção à saúde, ainda hoje, ainda é muito focada no procedimento e no pagamento do procedimento. E a gente está fazendo essa transição, essa transformação do sistema de saúde. E aí foi até interessante olhar, por exemplo, o BI lá de Uberlândia, porque a gente vê que tem aqui nessa coluna aqui do lado esquerdo, né, as políticas de saúde, aqui embaixo, nessa linha embaixo, as tecnologias e do lado direito os inúmeros registros de informação e que essa figura aqui ela é de 2000, né, 2002, mas aí ela já predizia que nós iríamos integrar tudo isso num banco de dados aqui único, né, como eu estou destacando aqui com o mouse. Acredito que vocês estejam vendo o mouse também. E aí, na época, já em 90, eles previam na Lei 8080 que em 2 anos nós teríamos esse Sistema Nacional de Saúde, ou seja, em 92, para fazer uma transição do analógico, pelo menos para o eletrônico, né? Quem sabe para o digital. Mas isso não aconteceu. Então, a gente navega a pessoa ela interna é um sistema de informação, ela tem um atendimento ambulatorial, é outro sistema de informação, tem uma notificação de agravo, outro sistema de informação, e esses sistemas de informação não conversam historicamente. E a gente tem bilhões de registros, né? Aqui, por exemplo, estou destacando 8 bilhões de registros em sistemas, no sistema ambulatorial em dados abertos. Isso aqui não é nem dado fechado, né? É dado aberto, né? E para a gente poder até fazer um controle social, ou mesmo avaliar as políticas públicas e extrair, por exemplo, né, o CID, diabetes, fazer um extrato, um recorte, a gente tem que trabalhar com esses 8 bilhões de registros até para entender as políticas públicas. E nem é um registro da perspectiva clínica, né, da perspectiva administrativa. Mas, como que destacou, né,
a gente está saindo de um modelo para fazer uma transformação digital e que coloca o usuário no centro, né? É o quarto eixo da política de saúde digital. Então, aqui eu não vou nem falar da estratégia, né? Já foi colocado, mas enfatizar que em 2015 as áreas começam a ter que se informatizar com base numa política nacional de informação informática. Então, antes de 2015 não tinha essa política, hoje tem. E aí, é o que já falou, eixo por eixo aqui, né? Esse quarto aqui é o usuário como protagonista. E isso é muito importante. Então, o que a gente precisa é garantir a continuidade do cuidado com políticas nacionais, e hoje a gente tem a Rede Nacional de Dados em Saúde, que consolida pelo menos esse conjunto mínimo de dados. Para ter uma ideia, o programa agora tem especialistas, já está com o CMD para poder fazer o quê? Todo contato assistencial realizado ali no PATê, no programa agora tem especialistas, vai para a RNDS. Então, isso já começa a virar realidade. Hoje, 100% das vacinas já estão na RNDS. Se você vai numa rede pública ou privada, esse dado já está num repositório que coloca o usuário no centro. Isso é o mais importante. Então, é claro que a gente não pode abrir mão do prontuário, mas a gente acaba tendo oportunidades, né? E aqui a gente começa a ter também, aí eu falo um pouquinho da gestão estadual, que a gente tem, sim, né, uma primazia aí na média e alta complexidade, na atenção hospitalar, né? Então a gente tem sistemas de informação públicos agora, né? Então a gente tem o AGHU, que é da EBSERO, o AGHUS do HCPA, que está em 10 estados, e começa isso a ter um quê? Um dado mais qualificado, um dado melhor, para a gente poder ter no TecSUS, né, no ESUS APS, o dado da atenção hospitalar e vice-versa. Então, por exemplo, hoje a Secretaria Estadual da Bahia já tem uma integração direta com o ESUS APS. Então, o pessoa já chega uma complexificação, né, no atendimento especializado com essa perspectiva, né? E agora, com a federalização da RNDS, ou seja, com o compartilhamento ativo de dados, a gente começa a ter uma perspectiva diferente. Porque antes a gente demorava de 1 a 2 ou até 3 meses para consolidar um dado. Hoje, se o dado é enviado para a RNDS, automaticamente ele é visto por todos os estados e pelo governo federal. Então é até interessante, porque, por exemplo, com o CMD, você mandou de manhã, meio-dia, houve alguma inconsistência, à tarde ela já é corrigida, que é completamente diferente de falar que a gente está utilizando aquele sistema de informação anterior ali dos centralizadores, né? E trazendo um pouco aqui uma perspectiva de segurança do paciente, a gente começa a ter uma evolução tecnológica. Muito se fala de inteligência artificial, muito se fala de utilização de novas tecnologias, só que com o dado ainda no formato não consolidado, fragmentado, etc., isso fica muito mais difícil. E se perceber aqui, por exemplo, quando a gente está querendo eliminar danos evitáveis, né, como um pé diabético, enfim, uma queda de glicemia, etc., né? Enfim, pico. A gente tem sim condições de utilizar a tecnologia para fazer esse tipo de manejo, né? E aí, com esse eixo 7, né, que é o de inovação, a gente também começa a trazer para os instrumentos nacionais possibilidades tecnológicas. E aí, o que a gente precisa fazer é mudar essa perspectiva de um serviço, de um sistema de saúde orientado ao serviço e ao pagamento, para conseguir trazer uma perspectiva de orientada ao cuidado. Então, o que eu quero dizer aqui, a mensagem que eu quero deixar, é que o dado clínico e administrativo, então, vou passar isso daqui, né? Ele tem que ser conciliado. Né? A gente não tem que fazer um dado primeiro administrativo e depois tornar clínico como uso secundário. A gente tem que já nascer o dado totalmente integrado. E isso aqui a gente consegue colocar as camadas mediante os níveis de atendimento, né, para a gente poder prever as eventuais falhas de forma sistemática. E aqui eu vou fazer um exercício de futurologia, né, quem sabe, né, que a gente pode conciliar simulação em sílico, né, utilizar a bioinformática, utilizar aí, de repente, o nosso genoma brasileiro também, que a gente está aí com um projeto aí para acelerar a consolidação e, quem sabe, verificar marcadores e
avançar numa política, né? Então a gente tem que rever a questão da nossa evidência, de como consolida e como que a gente lida com isso, até porque quando a gente pensa, por exemplo, na adesão a tratamentos, nas questões comportamentais, a gente sabe que não é só disponibilizar a tecnologia, né? A insulina, o diagnóstico, tal, por mais que a monitorização, né, como o próprio Kia colocou também, é importante, né, da gente dar o acesso à retinografia, enfim, mas a gente sabe que a coisa também é muito comportamental, que a gente precisa de grupos, né, de apoio e tudo mais. E como que a gente ampara isso com saúde digital, né? É claro que pensando de uma forma diferente, pensando que a gente tem aí novas tecnologias, novas possibilidades, novos saberes, fico até à disposição aí para o debate, e formas de enxergar o problema computacionalmente e humanamente. Né? No caso aqui, é uma rede metabólica em que as bolinhas aqui são substâncias, os retângulos são enzimas, e aí a gente tem aí o computador já lendo essas informações que normalmente é lida por uma pessoa no ato clínico, né? Ou ainda uma pessoa que está estudando o fenômeno biológico, tal, aqui é a mitocôndria, né? Então você pensa aí na questão energética e tal, e a gente começa a ter, catalisar, né, em novas tecnologias de saúde aí no mercado, e a gente também tem que ter um planejamento, né, e uma sensibilidade no nosso complexo econômico industrial da saúde. Né? Tudo isso para conjugar diversos conhecimentos hoje, ainda mais com a IA generativa, que a gente consegue ler milhares de artigos aí, centenas, dezenas, né, fazer busca ativa tal, e atualizar o conhecimento e tudo mais, né? E aí, só um destaque é que a gente só vai conseguir navegar a pessoa quando a gente tiver uma identificação unificada. Isso é muito importante, tá? Então, hoje, por exemplo, com o CPF e com a junção também dos programas sociais, né, agora no cadastro único e tal, a gente começa a entender um fenômeno que não é só da saúde, né? Nós precisamos do tripé da Seguridade Social funcionando. E para isso a gente precisa unir o SUAS, né, com o SUS, etc. E aí, por fim, esse aqui é o último slide, eu coloco aqui, né, como farmacêutico, também não poderia deixar de falar da política da assistência farmacêutica. Hoje, com a RNDS, a gente vai conseguir acompanhar, principalmente aí com o aporte aí do judiciário, com o tema de judicialização, a gente vai conseguir acompanhar prescrição, dispensação e dispensação. Então, eu acredito que com o andar de 2026, e eu posso detalhar um pouco mais aí o que a gente está pensando, a gente vai conseguir fazer de fato acompanhamento de pessoas, né? Eu brinco, né? Eu falo assim de uma forma um pouco mais ilustrativa, mas ainda assim é concreto. Hoje nós temos tecnologia para fazer uma coorte de 210 milhões de pessoas. Isso, a tecnologia existe, porque a gente não tem o epidemiologista, os cientistas de dados, etc., né? Mas a gente vai começar a ter o ciclo da vida da pessoa. Então, quando a gente conseguir conciliar os exames laboratoriais, dispensações de medicamentos, prescrições, cirurgias, etc., a gente vai conseguir ver o fenômeno como um todo, assim como está lá no BI de Uberlândia, a gente vai conseguir ver e apoiar também. Eu gosto de falar que é Grande Sertão Veredas, né? Então, a gente está falando para uma condição de saúde específica, né? Enfim, condições de saúde por várias linhas de cuidado, mas é o Grande Sertão, né? Então a gente faz um guarda-chuva de políticas nacionais para depois ir para as veredas e atender cada um, cada população e cada indivíduo, né? Como ele merece. Então é isso. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Felipe. Obrigado por todas as suas explicações aí, né, para que a gente entenda melhor como está acontecendo esse caminho, né, e onde aí a gente pode chegar e espera chegar em breve para esse acompanhamento mais próximo e de cada uma das pessoas que acompanhadas no sistema que no fim, na realidade, é toda a população, né?